Agora vamos falar sobre um tema de saúde que ainda é pouco conhecido, mas afeta milhares de mulheres mundo afora. É o lipedema. Você já ouviu falar disso? Dor nas pernas, inchaço, acúmulo de gordura desproporcional podem ser fatos e indicadores de lipedema. E para a gente entender melhor essa situação, já que estamos no mês de junho, que é um mês dedicado à conscientização sobre essa doença, nós vamos conversar com a fisioterapeuta Rúbia Fernandes e a nutricionista clínica Cristiane Leite, da Confraria do Lipedema. Bom dia, Rúbia, obrigado pela participação. Bom dia, Jorge, muito obrigada novamente, pelo convite para a gente falar desse assunto tão importante. E é muito, né? Cris, bom dia, obrigado mais uma vez pela visita. Bom dia, Jorge. É sempre um prazer estar aqui falando para a audiência da Rádio Itaberá. E a gente sempre começa falando e tentando explicar o que é o lipedema, né? E antes de irmos para de fato o que é o lipedema, então nós estamos no Junho Roxo, que é o mês dedicado à conscientização do lipedema, essa doença que foi trazida desde 1940, já foi citado sobre o lipedema, sobre alguns sinais e sintomas, mulheres que já apresentavam essa desproporção, como você trouxe no início, né, Jorge, de gordura, especialmente nos membros inferiores, mas só em 2019 foi reconhecido realmente como doença e a partir de 2022 ela recebeu então a classificação internacional das doenças, que é o famoso CID. Então hoje o lipedema sim é uma doença, inclusive com CID, e hoje nós temos a oportunidade de trazer à tona essas mulheres que estão aí na sociedade, que existem, sempre existiram e que estavam invisíveis, né? Com suas dores, com sintomas, todo esse aspecto além do estético também fisiológico do lipedema, que daqui a pouco a Rúbia vai trazer para a gente. Então, o mês de junho é realmente aquele mês para dizer assim, olha, vocês não estão sozinhas. E nós, da Confraria do Lipedema, temos esse compromisso, essa responsabilidade com todas as mulheres que já têm o diagnóstico ou que têm sinais e sintomas e ainda não têm o diagnóstico, mas sabem, sentem na pele o que é o lipedema, né? As mulheres podem confundir um pouco, né, essa questão do lipedema com outras doenças, por exemplo? Com certeza, né? O lipedema ele foi muito tempo confundido com obesidade, com linfedema e mesmo com a celulite, né, tradicional. Mas quando a gente vai olhar de pertinho, a obesidade, o linfedema e a celulite têm características completamente diferentes do lipedema, né? Não que a portadora de lipedema não possa ter também a associação dessas outras enfermidades, mas, né, quando a gente tem o lipedema, essa mulher ela tende a ter o tronco mais magro e as pernas com acúmulo de gordura. Não necessariamente com volume, Jorge. Isso é muito importante falar. Porque muitas mulheres magras também são portadoras de lipedema. E, num primeiro momento, a gente imagina que vão ser sempre pernas muito gordas, né? Com muita celulite, com um grande aspecto de celulite. Mas não. Inclusive, essa semana, né, como é o mês de conscientização, a gente deixou caixinha aberta para tirar dúvidas, e elas me perguntaram, né, sobre essa condição em mulheres magras, e eu levei vídeos mostrando de algumas clientes que eu tenho que não tem absolutamente nada de gordura na parte superior, e aí quando a gente chega na perna, que a gente aperta, realmente tem um coxinho gorduroso, né? Às vezes aquela perna fina, a falsa magra, muitas vezes que a gente também chama, que você olha, aquela perna é magrinha, mas quando vai apertar tem um acúmulo considerável de gordura. Associado à retenção de líquido, ao peso extremo nas pernas. Eu sinto um peso nas pernas, no final do dia eu sou obrigada a levantar minhas pernas, às vezes durante o dia, né? O toque muito sensível, então o pouco que encostam, às vezes vai dar um abraço, sente muita dor no braço, ou então encosta na perna, o filho encosta, o marido encosta e acaba reclamando de dor excessiva, às vezes num simples toque. Tratamentos estéticos não trazem resultado, trazem muita dor, muitas vezes hematomas, e não trazem nenhum resultado. Então, esse é o grande diferencial do lipedema em relação a outras enfermidades. Né? E é uma doença que é
tem um cunho inflamatório no tecido adiposo, né? Por isso que até então era entendido como uma doença do tecido adiposo ou do tecido gorduroso, mas hoje já se sabe que além de ser uma doença com cunho inflamatório no tecido adiposo, é também uma doença no tecido conjuntivo, porque além de um grande volume, de uma grande concentração de gordura, especialmente nas pernas, mas o lipedema também acomete os braços, temos também uma desorganização nas fibras de colágeno, que é o que origina a fibrose. Então, são mulheres que, além de gordura nessas regiões afetadas, têm também tecido fibrótico. Então, além de muita dor, elas têm hematomas do nada, não precisa encostar em nada, aparece hematoma, e uma sensibilidade microvascular, por isso que também tem um monte que a gente chama de teinha de aranha, né? Aquelas varicoses, tem um nome estranho, mas é telangiectasias, né? Mas são aquelas varicoses. Então, são mulheres, Jorge, que normalmente passam a vida tentando emagrecer, porque sempre foram taxadas de mulheres gordas, mas que, na verdade, apesar de sim ter um acúmulo grande de gordura, elas têm uma dificuldade, é uma fisiologia diferente. O corpo responde diferente ao emagrecimento. E o tecido fibrótico não tem cura. Então, quando eu tenho diminuição do tecido de gordura, lá no lipedema, lá nas pernas daquelas mulheres com lipedema, o tecido fibrótico, ele não sai, ele continua ali. Entendi. É exclusivamente uma doença feminina? A maioria é esmagadora em mulheres, porque ela tem um aspecto estrogênio dependente. Então, o hormônio estrogênio está em maior quantidade nas mulheres, né? Enquanto a testosterona rege o corpo masculino, o estrogênio e a progesterona rege o corpo feminino. E aí, uma das funções do estrogênio no nosso corpo é deposição de gordura. Isso explica o fato das mulheres terem mais tecido adiposo do que muscular e os homens o contrário, né? E aí, por conta dessa função do estrogênio, uma delas, né? De fato, nós temos uma grande esmagadora maioria das mulheres sendo portadoras de lipedema. Em 2022, saiu um estudo mostrando que, naquela ocasião, 12% das mulheres tinham lipedema. Mas a gente sabe que é uma quantidade muito maior. Acredito eu que as organizações e associações que estudam o lipedema já estão buscando atualizar esse número, porque na prática a gente vê uma quantidade bem maior, né, Rúbia? Principalmente aqui na nossa região, né? Que tipo de mulher é mais afetada, né? Tem algum grupo de risco? A gente percebe muito, eu sempre falo para a Cris, os apelidos, né? Quando a gente começou a falar sobre lipedema, né? A apresentação em si do lipedema, a gente sempre trouxe essa parte dos apelidos, né? A lemoa da canela grossa, a italiana de ancas largas, o braço de polenteira, a tanajura, né, que tinha um bumbum mais avantajado. Então, são mulheres, principalmente de origem alemã, italiana, mas se afeta de forma geral, até porque aqui a gente tem bastante mistura, né? Mas as mulheres alemãs têm uma grande prevalência do lipedema. Tanto que esses apelidos são apelidos na nossa região comuns, né, de se falarem, mas no fundo, são características do lipedema. E aí, Jorge, é importante ressaltar que tem um cunho genético. Então, quando você traz quais as mulheres têm mais propensão de desenvolver, um dos aspectos é a genética. Então, se eu tenho uma avó ou uma mãe, né, primas de primeiro grau, ali que tem essas características, eu tenho que ficar em alerta. E aí vai havendo os gatilhos, as flutuações ou alterações hormonais ao longo da vida da mulher. Porque a mulher vai tendo alterações hormonais ao longo de toda a sua vida, iniciando na menarca, que é a primeira menstruação. Ali é a primeira grande flutuação hormonal da mulher. Então, uma menina que tem ali a tua primeira menstruação, que é a menarca, se a mãe dela é portadora de lipedema, ou avó materna ou avó paterna, tanto faz, ali pode ser o primeiro gatilho.
né? Que inclusive foi o da Rúbia, né? Que a Rúbia daqui a pouco vai falar da experiência pessoal dela. Além de profissional que trata lipedema, ela também é portadora de lipedema. E aí, todos os gatilhos, gravidez, é gatilho de grande flutuação hormonal, a menopausa, alteração na tireoide, ganho e reganho de peso ao longo da vida, porque hoje já se sabe que 60% das mulheres com lipedema têm algum grau de sobrepeso. Lembrando que é um sobrepeso que não está relacionado diretamente com gordura visceral, que é aquela do tronco. Porque, como a Rúbia já disse, normalmente são mulheres com um tronco mais fino, então são mulheres com menos gordura visceral, mas que têm grande volume de gordura, principalmente na parte inferior do corpo. Que interessante, né? Como uma doença reconhecida, ela está disponível o seu tratamento pelo SUS? Infelizmente não, né, Rúbia? Não. Tá uma luta, né? A gente tem, né, toda uma vontade de fazer isso acontecer, mas ainda é passinho de formiga, né? Ela está sendo reconhecida, a gente está passando até por um processo de que as próprias portadoras de lipedema precisam ter a aceitação, né, o entendimento. Então, agora que a gente está tendo aí toda o conhecimento médico também, né, o reconhecimento da doença, porque por muito tempo, e a gente fala até de tempos atuais, né, muitas portadoras de lipedema procuram a ajuda e ainda não estão tendo esse retorno, né? E os planos de saúde também, né, já estão entrando, não os planos, né, as pacientes estão entrando também buscando esse reconhecimento para haver tratamento, porque como é uma doença que tem estágios diferentes, então os primeiros estágios, eles têm menos agravos, né, Rúbia? Mas um estágio 3, um estágio 4, eles têm muito mais agravos para a saúde e risco da vida da paciente. Quais seriam os riscos, né, de um avanço dessa doença? Nós temos comprometimento tanto articular quanto vascular, né? Então, nós temos aí uma grande probabilidade das pacientes fazerem tromboses, terem problemas, comprometimentos graves em relação à parte circulatória, mas também tem muito comprometimento articular. Também tem comprometimento da parte estrutural do corpo da portadora, porque o acúmulo de gordura, principalmente acima do joelho, faz com que a paciente tenha um joelho valgo, que a gente chama, que é quando o joelho encosta e os tornozelos se afastam, né? Um V invertido. Isso causa toda uma alteração corporal nela. Tem comprometimento articular de joelho, de tornozelo, de quadril, de coluna, né? Então, tem todo um comprometimento. Alguns casos, e eu já tive isso em consultório, que uma vez uma cliente me trouxe, eu achei interessantíssimo falar sobre o assunto, que ela falou, minha mãe morreu de lipedema. Obviamente que não foi o lipedema em si, mas as complicações, por ela não saber, e olha que ela buscou tratamento, tentou encontrar o porquê das dores que ela tinha na perna, mas na época não se tinha esse conhecimento sobre o lipedema. E aí o estágio dela foi se agravando. Eu não a conheci, mas eu imagino que ela tinha um estágio 4, pelo que a filha dela me trouxe, né? E isso fez com que ela chegasse a ficar acamada devido à dificuldade de mobilidade das pernas. E aí fez com que ficar acamado aumentou, né, a condição de trombose. E entre elas, ela acabou tendo uma embolia pulmonar que foi fatal. Então, assim, óbvio que não são todos os casos, né? E a gente não vai fazer aqui um alarde em relação a isso, mas para a gente entender que existe comprometimentos mais sérios se a gente não tiver um tratamento adequado, né? E fora os outros comprometimentos, eu digo, né? Para mim, o lipedema é um caso de saúde pública. Quantas mulheres estão na fila para cirurgia vascular, para cirurgias ortopédicas, que podem ser prevenidas, né, ou até remediadas, de certa forma, com o tratamento conservador do lipedema, né? A gente fazer o diagnóstico prévio e saber que pode ser melhorado com o tratamento conservador. Qual é a diferença entre lipedema, obesidade e linfedema? O lipedema, ele é um acúmulo de gordura desproporcional. A obesidade também é um acúmulo de gordura generalizado. Mas a obesidade, para a classificação do OMS, ela está muito relacionada com medidas de tronco.
Então, a circunferência abdominal, né, a circunferência da linha abdominal, a quantidade de gordura visceral, que normalmente quando eu tenho um abdômen mais protuso, com mais gordura, mais redondo, eu tenho também mais gordura entranhada nos órgãos. Então, muitas vezes, eu recebo o paciente braço fino, perna fina, mais um abdômen imenso. E é classificado como sobrepeso ou obesidade, né? Eu faço a avaliação e as classificações segundo a OMS. Então, a diferença é que o lipedema é relacionado com acúmulo de gordura e fibrose em membros inferiores. Aí, Jorge, tu pode perguntar assim, mas tem mulher com lipedema que também tem obesidade? Sim, nós temos também mulheres que têm lipedema e que têm algum grau de obesidade, mas são doenças distintas. A obesidade é também um gatilho para outras doenças metabólicas, diabetes, hipertensão, gordura no fígado e por aí vai. O linfedema? O linfedema já é quando nós temos alguma lesão no sistema linfático, né? Vai causar o linfedema. Pode ser através de uma lesão mecânica, por exemplo, uma cirurgia, como, por exemplo, a mastectomia, quando tem retirada de gânglios, por exemplo, faz com que a gente tenha uma lesão no sistema linfático. E, por isso, o braço dessa paciente fica mais inchado. Ele não recolhe mais o líquido. Então, a gente pode ter também, assim como algumas pessoas têm congênito, linfedema congênito, já nasce com diminuição de vasos linfáticos, isso faz com que a perna dela enche. Mas, assim como pode ser, por exemplo, através de alguma doença, como a elefantíase, que é a picadinha do mosquito, né? Vai causar uma lesão do sistema linfático e vai causar esse acúmulo de líquido. Só que, na grande maioria das vezes, ele não é simétrico, ele é unilateral. Então, ele pode comprometer apenas um braço, apenas uma perna, né? E ele tem também o comprometimento das mãos e dos pés, enquanto que o lipedema não. O lipedema ele é sempre bilateral, ele sempre vai ser nas duas pernas, nos dois braços. Pode ter um acúmulo levemente maior de um lado que do outro da gordura, mas vai ser sempre os dois, de forma simétrica, até o joelho, até o tornozelo, né, ou apenas na região superior, ou até o cotovelo, ou até o punho, né? E sempre vai não vai comprometer as mãos e os pés. Às vezes tem, Jorge, o lipedema ali no tornozelo e o pé bem magrinho, né, Rúbia? Uhum. E o linfedema, aí sim, esse a gente vê bastante em homens também. É isso, O pé inchado. Aquela panturrilha, né? Aquele bem inchadão, assim. Enfim, o pé inchado muitas vezes está relacionado até com outros fatores também, né? Enfim. Bom, o que as mulheres devem observar e quando devem procurar ajuda? Quando a mãe ou a avó já tem o diagnóstico e tem filha adolescente, o ideal é fazer esse mapeamento antes do primeiro gatilho, né? Que é a menarca, que é a menstruação. Por quê? Porque ali você vai buscar os profissionais que entendem o gerenciamento do lipedema para orientar essa adolescente em relação à alimentação, em relação à prática de exercícios físicos, a já iniciar uma rotina de drenagem e autodrenagem para você prevenir, porque o lipedema ele tem estágios. Então, ele começa do 1, é classificado do 1 até o 4. O estágio 1 é o que tem menos sinais e sintomas, que tem menos prejuízo para a portadora, inclusive estéticos também. O estágio 4, né, quanto mais vai aumentando o estágio, mais agravo tem. Então, o tratamento que nós chamamos de tratamento conservador, que hoje nós temos o Consenso Brasileiro de Tratamento do Lipedema, que é um documento que rege toda essa parte do tratamento conservador, a gente precisa diminuir ou evitar a progressão da doença, porque ela é progressiva, ela só vai piorando se você não cuidar. Então, o tratamento mais eficaz é o que não deixa ela progredir, porque depois que ela progride, a regressão é muito difícil. E no caso já de pacientes que já tiveram o gatilho, né, quando ela dizer assim, será que eu procuro ou não, né, o tratamento conservador? Eu sempre costumo dizer assim, quando a cliente me traz esse histórico, Rúbia, eu sempre fiz atividade física, eu sempre cuidei da minha alimentação, mas a minha celulite não melhora. Então, a gente tem que ver se é uma celulite ou se são nodulações do lipedema.
Quando a paciente me traz a história de, Ruby, eu parei a atividade física e minha perna encheu de celulite. Essa muito provavelmente está relacionado mais com celulite mesmo, né? Aí a melhora do padrão alimentar, dos hábitos, normalmente, né? O uso de cremes, enfim, já vão melhorar essa pele. Mas se essa paciente tem essa ideia de que eu sempre fiz atividade física, eu sempre cuidei da minha alimentação e as minhas pernas não melhoram, eu já tentei todo tipo de tratamentos estéticos, eu não melhorei, pode nos procurar na Confraria do Lipedema, que com certeza é passível de fazer uma avaliação e a gente vê se é um lipedema. E hoje o tratamento assertivo é o conservador, porque essa mulher, o lipedema, gente, infelizmente não tem cura, mas tem tratamento. E ele precisa ser assertivo, porque é um tratamento que a mulher vai fazer para o resto da vida, Jorge. Então, ela precisa, sim, alinhar, né, diminuir o máximo de alimentos ultraprocessados, excesso de sódio, de açúcar, de gordura, manter... É difícil, né? O Jorge olhou para... Ainda mais numa região como a nossa, né? Mas é o que temos como tratamento conservador assertivo, né? A prática de exercício físico, e aí vale ressaltar que, dependendo do estágio da doença, tem algumas atividades físicas que são recomendadas, outras não. Então, por isso que é importante buscar a orientação correta. Drenagem linfática, porque essa paciente vai ter sempre uma dificuldade na drenagem linfática natural do corpo dela. E aí eu preciso melhorar essa pele, melhorar o retorno venoso, né, Rúbia? Todos esses aspectos. É claro que hoje também... E um ponto muito importante é gerenciar o peso. Tem que manter o peso adequado. Não estou falando ficar magrinha, eu estou falando peso adequado. Até porque a portadora de lipedema tem dificuldade fisiológica de perder gordura. A resposta fisiológica do emagrecimento do lipedema é diferente do tecido adiposo sem lipedema. Então, hoje pode ser lançado mão, inclusive, de cirurgias também. A cirurgia bariátrica não resolve, mas melhora o quadro, porque diminui o excesso de gordura. Hoje também é muito falado dos usos das canetinhas, né? Que são os análogos do GLP-1, que não é, infelizmente, ainda um tratamento acessível para todos. Não cura a lipedema, porque não tem cura, mas também melhora o aspecto do excesso de gordura. A resposta de queima de gordura também melhora. Mas sem a base, que é exercício físico, alimentação adequada, anti-inflamatória e drenagem linfática, o resto é paliativo. Não vai resolver. E sobre a programação do Junho Roxo, né? Tem algum movimento aqui na cidade, alguma programação especial que vocês da Confraria do Lipedema estão programando? Com certeza, Jorge. Nós estamos aí com o junho, com a agenda cheia, né, Rúbia? Porque o nosso objetivo é sempre divulgar o lipedema e ajudar essas mulheres a entender essa doença. São mulheres que passaram muitos anos sendo julgadas, são muito julgadas, são mulheres muito fragilizadas. Então, a Confraria do Lipedema é exatamente esse espaço de respeito, de acolhimento para essas mulheres. Então, nós programamos esse ano para o dia 28 de junho, um sábado, fechando ali o mês de junho, para a Confraria do Lipedema. Então, quem tiver interesse, esse mês, inclusive, o tema vai ser abordagens médicas, e nós teremos a nossa convidada especial para falar, a doutora Ana Nazário, médica vascular de Florianópolis, também portadora de lipedema. Então, ela traz toda a expertise e também a vivência, né, dessa doença para falar sobre a saúde vascular na portadora de lipedema. Sábado agora é o dia do Lipedema Day, né, Rúbia? E nós estaremos em Curitiba também levando informação sobre lipedema lá nesse evento que acontece no Brasil inteiro. Então, várias cidades do Brasil têm o Lipedema Day, sediam esse evento, e nós fomos convidadas a voltar. O ano passado nós fomos como participantes, esse ano nós voltamos como palestrantes, levando a nossa experiência aqui, né, Rúbia, da Confraria do Lipedema. E nós estamos com um projeto bem legal, que é um grupo no WhatsApp, com portadoras de lipedema, onde a gente vai trocando diariamente aí informações, trazendo experiências, muito bacana. Então, quem tiver interesse, quiser receber bastantes informações a respeito de lipedema,
É só nos procurar na rede social, né, da Confraria do Lipedema, e nós vamos adicionar no grupo. E vai ser, que está sendo fantástico, está sendo uma vivência maravilhosa nesse grupo. E é importante, né? A tecnologia está aí para auxiliar nesse Sim. aspecto, né? De uma comunicação rápida, precisa e segura, né? Exato. Nós já reunimos mais de 50 mulheres nesse grupo do WhatsApp, que nós colocamos o nome de LIP 30, porque vai ser esses 30 dias bastante intensos de troca de informação. Não é grupo de desafio, nada disso. É troca de interação, de experiências. Tirar dúvidas, né? Tirar dúvidas. E lá a gente vai promovendo inúmeras, né? A gente tem inúmeras surpresas para elas aí ao longo dos 30 dias, né? Mas a gente vai ter muita coisa, né? A agenda tá lotadíssima mesmo de eventos aí pro mês de junho, mês do Junho Roxo. Então é só procurar nas redes sociais Confraria do Lipedema e se inscrever lá no grupo do WhatsApp. Isso. E começar a interagir, né? Exato. E quem quiser participar da Confraria do Lipedema serão todas muito bem-vindas. É um evento só para mulheres. Dia 28 de junho, também só nos procurar lá para fazer a inscrição. Será um prazer receber todas vocês. Obrigado, Cristiane, pela tua participação. Obrigada, Jorge. Rúbia, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Eu conversei com a nutricionista clínica Cristiane Leite e a fisioterapeuta Rúbia Fernandes, da Confraria do Lipedema, e falamos sobre Junho Roxo, né? Mês dedicado à conscientização sobre o lipedema.